Mas a resposta do governo de Israel, particularmente do ministro da Defesa, a essa ponderação da ONU de que civis estão sendo atingidos, não é o Hamas, são civis que vivem na faixa de Gaza, como a gente dizia ontem, um lugar muito pequeno, 365 quilômetros quadrados, 2 milhões 375 mil habitantes, pelo levantamento feito no ano passado, 2022, né? A população deve ser um pouco maior agora, mas o fato é que a resposta do ministro da Defesa de Israel, do Yoav Gallant, é a seguinte: estamos lutando contra animais e agimos em conformidade. Ele não está se referindo a confrontos diretos do exército de Israel com o Hamas, mas do cerco que não apenas impede saída de gente, mas impede que a população em Gaza tenha eletricidade, comida, água, gás e também combustível. Ora, vamos calcular o seguinte. Ronald, se você pegar o número mais alto, porque, segundo a inteligência americana, o Hamas tem, como partido político e organização assistencial, entre 20 e 25 mil pessoas. Isso aqui como partido político e como organização assistencial, que é uma das faces do Hamas. Por outro lado, se você pega a brigada Izaldin al-Qassam, que é o braço armado do Hamas, tem muito mais gente. Mas assim há dúvidas. Tem gente que fala em 15 mil, mas tem gente que fala em 50 mil. Então vamos pegar os maiores números. 25 mil que fazem o trabalho civil do Hamas e mais 50 mil, vamos pegar o número máximo dessas projeções, que pegam em armas pelas brigadas Izaldin al-Qassam. Então nós chegamos a 75 mil pessoas. Isso seria todo o Hamas. O seu braço militar, o seu braço político e o seu braço assistencial. 75 mil pessoas. Ora, se nós tomarmos aquele número cheio da população da faixa de Gaza, 2 milhões 375 mil, nós estamos falando de 2 milhões e 300 mil que não são do Hamas, restando 75 mil ligados ao Hamas. Então, quando o ministro da Defesa diz estamos lutando contra animais, para justificar, para amparar um cerco, que não é apenas um cerco militar, não é? É um cerco que impede a entrada de eletricidade, água e comida. Você está chamando quem de animal? 2 milhões e 300 mil que vivem ali e que nada não tem ligação direta, que se saiba, né? Isso segundo o serviço de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. Israel tem o mapa da faixa de Gaza, né? Linha por linha, ele tem os estudos mais completos sobre a faixa de Gaza e sobre a Cisjordânia. A inteligência israelense tem tudo isso. E eles falam em, no máximo, 75 mil. Então, como é que o ministro da Defesa diz que está lidando com animais ao justificar um cerco que atinge 2 milhões 375 mil em números arredondados? É preciso ter cuidado, não é? Porque o ataque a Israel não tem jeito de ficar tergiversando, de ficar dizendo não, mas veja bem. Não. Quando você ataca soldados, é uma ação militar de resistência. Quando você entra numa casa e mata um bebê, quando você mata civis indiscriminadamente, sabe nem quem é, sabe nem o que pensa, o que faz. Isso não é ato de resistência. Isso é terrorismo. Então uma coisa é confrontos militares entre o Hamas e Israel. E o Hamas, claro, optando sempre, a única alternativa, pela guerra assimétrica, por ações inesperadas. Agora, você cercar 2 milhões 375 mil, privar essa gente de água, eletricidade e comida e dizer que está lidando com animais? Não.
Isso não é moralmente aceitável. E o colapso já se faz presente, né, Zaidan? Porque os hospitais, diante de tudo isso, uma coisa é você isolar numa situação X, outra coisa é você isolar em uma situação extrema em que há, de maneira óbvia, a necessidade de fazer muito mais do que é o dia a dia do lado depois da faixa de Gaza, sem os recursos, sim, absolutamente. Se eles já não tinham recursos para o dia a dia, para essa situação, a coisa só vira mais colapsada ainda, né? Não há dúvida. E ao mesmo tempo, esse é o combustível do Hamas. Porque o sentimento diante de um cerco é o ódio. Em Israel, o sentimento diante desse ataque é um ódio que, lamentavelmente, não é um ódio à ação do Hamas ou ao Hamas. É um ódio que, para muita gente, se torna indiscriminado contra os árabes que vivem naquela região. Porque os palestinos são árabes, né? Não existe a etnia palestina. Os árabes que vivem na região da Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza e também em Israel. Centenas de milhares deles só ali em Jerusalém, Haifa, Tel Aviv. Centenas de milhares, na casa dos milhões, na verdade. E quando você considera, por exemplo, a representação parlamentar. Em Israel, eles têm representação parlamentar, o que é algo muito importante e louvável. Existem partidos árabes que formaram até uma coalizão, porque na eleição anterior eles se enfrentaram e perceberam que tinham de formar uma coalizão, lutarem juntos pelos votos. Agora, mas lá na faixa de Gaza, e isso, claro, também toca na mente, no coração de quem vive em Belém, de quem vive em Jenin, os árabes que lá vivem também são tocados por essas imagens, e isso também produz ódio. Esse é o combustível do Hamas. E ao mesmo tempo, o Hamas está esfregando essas imagens na cara do Mohammed bin Salman, na cara dos governantes todos do Bahrein, dos Emirados Árabes, dizendo: olha, vocês vão mesmo pacificar suas relações com Israel, Bahrein e Emirados Árabes já fizeram isso, a Arábia Saudita, você vai continuar caminhando nessa direção, e quase que impelindo essas autoridades árabes a uma reação de apoio à população árabe que vive ali. Porque é até interessante notar que em ocasiões anteriores, muito menos graves, com efeitos muito menores, muito menos gente morta, a reação da Liga Árabe era automática, imediata e forte, condenando e falando sobre os crimes de Israel contra os árabes que vivem ali, contra os palestinos. E desta vez há um cuidado muito grande, exatamente porque essas relações diplomáticas, desde os acordos de Abraão, começaram a se consolidar, a se materializar, inclusive em reconhecimento mútuo. Então o Hamas visava exatamente isso, né? A encostar essa gente na parede. Porque para o Hamas, mas eles não sabiam dessa reação. Eles veem a morte dos civis ali ao lado, dentro da faixa de Gaza, como um sacrifício necessário. Ou parte do jogo, né, Zaidan? Parte do jogo. Aliás, morrer pela causa está escrito ali formalmente no Estatuto do Hamas. O Zaidan,